em Apocalipse 4, verso 1. Nós vamos estar filmando essa mensagem para estar colocando nas nossas redes sociais da igreja, para que os demais irmãos que não estão aqui hoje tenham acesso a essas informações. Apocalipse 4, verso 1 diz assim: depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz do que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, e disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Vou ler aqui novamente para você poder entender e frisar bem. Depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que acontecerão diante de ti. Diga-se comigo: sobe aqui. Sabe por que eu estou fazendo essa frisagem contigo? É porque essa mensagem, querido, ela tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Quando João, na ilha de Pátimo, estava prisioneiro da ilha de Pátimo, ele teve essa visão. O Senhor, ele mostrou tudo o que iria acontecer naqueles dias, assim também como mostrou para Nabucodonosor aquilo que haveria de anteceder. Se nós lemos Apocalipse, nós temos que pegar Apocalipse e colocarmos diante de Daniel, porque o livro de Daniel, junto com o livro de Apocalipse, ele é um só. Amém? É um só. O cenário, ele muda de linguagem, mas não de autoria. O cenário, ele é um completando o outro. Então eu quero que você entenda que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem figurativa. Você não pode pegar como se fosse uma forma metafórica, não, é simbológica mesmo. Metafórica, aquilo como se fosse o urso, o leão, o dragão, a besta, é tudo linguagem simbólica. Mas esse texto aqui que nós lemos agora, eu quero que você pegue essa mensagem comigo. Diga assim comigo: como será a vida do Senhor Jesus? Como será a vida do Senhor Jesus? Eu quero que você entenda que a voz que o mesmo apóstolo João, ele ouviu, foi a voz como se fosse uma voz de trombeta. E o que nós aguardamos de ouvir por esses dias é a trombeta. Então presta atenção: quando soar do anjo, o anjo tocar a trombeta, a voz, que é a própria voz dele, vai soar em nossos ouvidos como uma trombeta. Então eu quero complementar aqui com alguns textos, para que possamos então entender bem acerca dessa trombeta. Mas antes disso, eu quero que você entenda que o exército romano, que era o exército da época, que predominava aquela região na época, antes de Cristo, 60 e poucos anos antes de Cristo, até 400 anos depois de Cristo, eles dominou mesmo assim, literalmente o mundo daquela época. Mas eu quero que você agora entenda que o exército romano havia três tipos de trombeta. A primeira trombeta era a trombeta para arrumar a barraca. Quando eles estavam alojados em um lugar, tocava-se a trombeta e então eles arrumavam as barracas. Eles começavam a tirar as barracas, ok? Por quê? Porque certamente a segunda trombeta já era para formação de fila. Diga comigo: formação. Novamente diga: formação de uma fila militar. Exemplo: o Júnior foi militar. Ele sabe que quando é dada uma ordem, é formada uma fila, ok? E essa fila tem que estar sincronizada. Ela tem que estar numa linguagem só, linguagem corporal, única. Amém? Tem que ser todo mundo alinhado. Os passos têm que estar alinhados, tudo tem que estar alinhado. Irmãos, hoje nós estamos hoje diante da segunda trombeta, porque a primeira trombeta já foi dita, que era os acontecimentos, que está lá em Mateus capítulo 24, que fala das guerras, das fomes, das pestes, de inundações, de epidemias. Lucas, Evangelho de Lucas,
capítulo 21, de 1 ao 15, o 10 diz acerca de epidemia, o que nós vivemos nesses dias, uma epidemia global, amém? Nós estamos em um cenário que tudo dita que foi a segunda trombeta já foi tocada. Em vários lugares do mundo estão ouvindo trombetas, querido. Se você pegar no YouTube agora, você que me assiste, vocês que estão aqui, se você pegar no YouTube agora e colocar assim, ouvir o soar de trombetas no mundo inteiro, você vai ver pessoas relatando que ouviu trombetas soarem. Do nada, trombetas soarem, sons estranhos como de trombeta soar. Eu quero te dizer que o mundo, o cenário deste mundo está todo apontado para a volta de Jesus. E esta trombeta que foi tocada agora, é a trombeta para enfileirar. Ou seja, a igreja tem que falar uma só língua. A igreja tem que pregar o evangelho e parar de meninice. A igreja tem que voltar a ter palavra nos altares e parar de besterol evangeliquez. Amém? Tem pessoas que só vão para a igreja porque vão receber uma revelação, porque vão receber isso, meu irmão. O diabo está enganando muita gente nesses dias. Tome cuidado, porque altares que descartam a palavra de Deus, e eu estou dizendo palavra de Deus, eu não estou dizendo palavra para levantar o teu ego, porque qual é a mensagem de Deus, pastor? É aquela mensagem que eu entro em uma igreja talvez muito contentezinho e saio fazendo reflexões, porque a mensagem do evangelho é sempre para poder me construir, então ela me destrói primeiro, amém? A palavra vai sempre bater em meu coração para destruir as fortalezas do meu ego, para depois construir a vontade de Deus dentro de nós. Então não espere em um altar de uma igreja ouvir palavras, chave da vitória, chave da bênção, chave do seu desconta. Não espere ouvir isso. Espere ouvir uma palavra que vai confrontar você e te colocar na posição de um soldado que vai ouvir a última trombeta soar. Quantos creem que a trombeta vai soar? Eu quero que você entenda que este cenário, querido, este cenário que estamos vivendo, aponta para o fim. Pastor, como eu sei? A Bíblia diz em Mateus 24, que quando ouvir paz, então haverá o fim. Você pode ler na tua casa, Mateus 24, diz, quando houver paz, então haverá o fim. Deixa eu te falar uma coisa do que está acontecendo no mundo. Se você não assiste jornal, eu vou te dar um respingado do que está acontecendo. O cenário está assim. O Trump fez com que as nações árabes assinassem um acordo de paz junto com Israel. E para vocês que não sabem, Israel é a menina dos olhos de Deus. Para você saber que Jesus ele vai voltar, é só olhar para Israel. Israel sempre foi protegido de Deus. É uma nação pequena que é mais poderosa do que todas as nações do mundo. Próspera. Você não conhece um judeu pobre. Você não conhece um judeu que passa mentindo alguma coisa. Não, todo judeu é próspero e abençoado. E toda guerra que eles entram, eles vencem. Amém? Toda guerra. Inclusive a guerra dos 6 dias. Se vocês quiserem pesquisar na casa de vocês, a guerra dos 6 dias, que todo o Emirado Árabe foi contra Israel, e apenas ela, Israel, uma nação humildinha daquela, venceu todas as nações ao redor. Que tremendo. Então isso, irmão, diz na época que mísseis explodiam no alto. Mísseis explodiam no alto. Você vai poder pesquisar isso, você vai ver. Mísseis explodiam no alto, assim como se alguém estivesse batendo a mão nos mísseis. Eu te digo, Deus está guardando Israel para a grande tribulação. E eu vou te explicar aqui o porquê que Israel vai ter que passar pela grande tribulação. Não toda Israel, porque aqueles que se converteram a Jesus Cristo recebem a salvação do Cordeiro de Deus. Então o acordo está sendo feito. Os países que menos diriam-se de passagem, que estariam no meio deste acordo de paz, estão entrando neste acordo de paz. Meu irmão, nós só estamos esperando ouvir o seguinte. Olha aqui para mim, por favor, que isso é importante. Nós só estamos esperando ouvir assim, o acordo de paz entre as nações árabes durará 7 anos. Quando você ouvir a palavra 7, a letra 7, aí, meu querido, pode ter certeza, a qualquer momento, aperte o cinto, porque Jesus ele vai mandar o anjo, toque a trombeta, o anticristo vai se levantar, e aí a igreja vai ouvir a trombeta, e quando no piscar de olho, eu e você vamos estar diante do Pai, com uma grande multidão, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
bate palma, Jesus. Ah, meu Pai, essa palavra me empolga. Nós só estamos esperando ouvir dizer, querido, todas as nações árabes, os sunitas, agora se uniram, e agora estão declarando paz na terra, 7 anos de paz. Então eu e você, querido, a qualquer momento o anticristo vai dizer assim, vai se levantar, ele virá. Depois eu vou pregar para vocês, depois dessa mensagem eu acredito, sobre o reinado do anticristo, no reinado de 7 anos. Eu acredito muito, querido, que antes do anticristo operar, que tem o coração de Satanás, que vai governar com cetro de injustiça, ele vai fazer essas pessoas passarem fome. Querido, eu estou te chamando ao arrependimento, porque quando Jesus manda ordem aos seus anjos para soar a trombeta, a porta vai se abrir e o anjo vai dizer: sobe aqui, você vai ver o que vai acontecer na terra por esses dias. Nós estamos vivendo diante de um cenário em que a apostasia tem tomado conta da igreja, ou seja, a igreja, ela se prostituiu. E como que eu sei que uma igreja prostituiu? É quando tira a palavra de Deus e comercializa tudo dentro dela. Para você receber alguma coisa, você precisa pagar por isso. O sangue de Jesus não é suficiente, precisa pagar por isso. Amém? Você não vai para uma igreja para ser abençoado. Aprenda isso. Quando você recebe Jesus Cristo, você já se torna uma bênção em Deus, e você vai ter acesso a todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Então eu quero te dizer, querido, que nós estamos vivendo em uns tempos difíceis. Aleluia. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 15:52. Me diz, Senhor, grandioso és tu. Ele está voltando, diga comigo, Ele está voltando. Mais uma vez, diga: Jesus está voltando. Olha, pergunta a tua alma e celebra com Ele, diz para Ele: nós vamos subir, querido. Aleluia. Nós iremos subir naquele dia. Como eu aguardo a volta do meu amado. Aleluia. 1 Coríntios 15:52 diz assim: em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Deixa eu te falar aqui o que é ser incorruptível. Ou seja, a morte já não tem mais legalidade para afetar os que vão ressuscitar em Cristo. Primeiro os mortos ressuscitarão, em uma questão de milésimos, nós vamos subir com os mortos que foram ressuscitados. Ou seja, Jesus ele vem e ele ressuscita os mortos, que vão receber um corpo glorificado, a qual não se corrompe mais com o pecado, não se corrompe com a mentira, não se corrompe com a prostituição. Logo após ele receber este corpo, eles vão estar diante de Deus, e logo após nós vamos receber o mesmo corpo glorificado. Pastor, como é este corpo? Nós temos, querido, uma informação muito importante acerca de como vai ser os nossos corpos na volta de Jesus. Os nossos corpos vai ser exatamente como o corpo de Jesus, que há 2000 anos atrás já se passaram 2020 anos atrás. Já estamos a 2020 anos depois do nascimento de Jesus, e Ele continua vivo. O teu nome curando enfermos, libertando oprimidos, dando vida aos mortos. É isso que eu creio. O nome dele está vivo até hoje. Essa pessoa chamada Jesus é uma pessoa e não apenas um poder atmosférico. Não, é uma pessoa real. Nossos corpos vai ser como o corpo de Jesus. Como o corpo de Jesus, que o espaço, a física, todas as coisas que nos cercam não nos fará mais dano. Ou seja, a lei da física não vai servir para quem tiver o corpo glorificado, porque nós vamos andar sobre as águas, nós vamos voar. Quantos gostariam de voar como uma águia aí, em nome de Jesus? Pois bem, você vai receber um corpo desse. Você vai teletransportar. Pastor, teletransportar? Sim,
Porque Jesus ele aparecia no meio de um monte de gente e sumia depois do nada. Jesus era meio sinistrão, né? Ele aparecia e sumia, desaparecia e sumia. Jesus era uma bênção, é uma bênção. Então, assim como é o corpo de Jesus, assim também será os nossos corpos glorificados. Aleluia! A morte não terá mais o poder sobre nossas vidas. Esse é o Evangelho. Hoje o mundo recusa ouvir este Evangelho, querido. Mas vai chegar naquele dia da grande tribulação, em que as portas de uma igreja estarão fechadas, e aí eles vão correr aqui para bater. Aí já era. Prega para mim, já não tem mais jeito. Me evangeliza, já não tem mais jeito. Por quê? Porque quando a igreja sair dessa terra, e pasme, olha para mim aqui, a palavra arrebatamento, né? Essa palavra arrebatamento, ela está alicerçada em uma palavra hebraica que quer dizer arrancar. Diga comigo, arrancar. Ou seja, vai estar andando dois jovens. Um é cristão, um é filho de Deus. O outro acha que é filho de Deus, mas vive uma vida de pecado. Então o que vai acontecer é que o filho de Deus, ele vai sumir. E aquele que acha que é filho de Deus, o que aconteceu? Meu Deus, cadê as roupas? As roupas, cadê o fulano? Cadê esse fulano? Mulheres que estão grávidas, a Bíblia diz isso em Mateus. Mulheres que estão grávidas vão ver o filho no seu ventre desaparecer no piscar de olho. Ela vai sentir que vai sumir, a barriga vai murchar. Imagina a Sueli trabalhando lá no hospital e ver aquele monte de mulher sumindo o neném da barriga. Aí vai fazer a ultrassom, já não tem mais nada. Que dia será aquele, querido? Pastor, como você sabe que isso vai acontecer? Porque todas as palavras dessa Bíblia aqui, ó, tudo que ela disse que iria acontecer está se cumprindo. Tudo. Só falta, sabe o quê? Esse acordo de paz ser declarado. Aí você vai ver, querido. Aí nós vamos ver. O mundo está dizendo que Jesus não vai voltar. O mundo diz que Jesus já morreu e não ressuscitou. O mundo diz várias coisas. Eu digo para você: acredite, Jesus está vivo e Ele reina. Eu quero que você abra a tua Bíblia agora em 2ª carta de Pedro 2. 2ª carta de Pedro, aleluia, capítulo 2, 4 ao 9. Canta-te, Senhor, oh, grandioso és tu, és tu. Vamos lá? Então minha alma canta-te, grandioso és tu. Quantos aguardam essa vida, queridos? Quantos aguardam essa vida, queridos? Eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia. Desde a minha conversão há 14 anos atrás, quando eu era um jovem perturbado, nas esquinas da vida, depressivo, me cortando. Eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia. Eu sonho com esse dia. Aleluia. O meu coração sonha com esse dia. Capítulo 2, verso 4 diz assim: quem puder ler comigo: porque se Deus não poupou alguns anjos que pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o julgamento, e não perdoou ao mundo antigo, mas salvou Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, trazendo dilúvio sobre o mundo dos ímpios e transformando a cidade de Sodoma e Gomorra em cinza, condenou-as com a destruição, tornando-as
um exemplo para que posteriormente vivesse como os ímpios. Ele livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia e noite a sua alma justa, ao ouvir e ver as obras injustas. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e como reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Presta atenção. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e como reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. Tem pessoas que dizem assim: mas pastor, Deus não teria coragem de lançar a sua criação ao inferno. Queridos, Deus ama muito o pecador, mas Ele é obrigado, pastor, obrigado sim, Ele é obrigado a punir o pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele é obrigado a punir o pecado. O pecado, querido, ela traz a morte, e Deus é a vida. Imagina a guerra entre a vida e a morte. A vida foi ganha por Jesus. A vida foi ganha por Jesus por causa de quê? Por causa do seu próprio sangue. Ele morreu, Ele ressuscitou, me deu direito à vida. Então morte e vida não se combinam. Ou você possui a morte, ou você possui a vida. Quem está alicerçado em Deus tem a vida. Quem está alicerçado ao pecado tem a morte. Quantos entendem isso? A Bíblia diz que Deus não livrou as pessoas da época de Noé. Você sabia que a ciência comprova que houve dilúvio no mundo inteiro? Todas as religiões do mundo inteiro, dos dias de hoje, declaram que houve uma certa chuva que inundou aquelas cidades, aquela nação naquela época. Todas as nações do mundo falam, segundo as suas culturas, de um dilúvio que aconteceu há muitos anos atrás. Sabe o que é esse dilúvio? Foi Deus punindo a impiedade dos homens. Os homens viviam em pecado, e o pecado fez com que Deus lançasse água sobre a terra e punisse os homens. Eu estou te dizendo, queridos, que Deus, Ele ama de verdade o pecador, e o desejo dele é que todos se arrependam, mas Ele odeia o pecado, e Ele precisa punir o pecado. Jesus já foi punido pelo pecado da humanidade, mas aqueles que não recebem Jesus ainda estão debaixo do castigo do pecado. Quantos me ouvem? Amém? Eu quero que você entenda isso. Deus, Ele não quer castigar ninguém. Só que Deus, Ele é um pai que ama muito o filho, mas de tanto o filho ser rebelde, uma hora Ele é obrigado a punir o filho. Quantos tem filho aqui? Quantos já bateram nos seus filhos? Seja verdadeiro, pelo amor de Deus. Tem que levantar a perna também, irmão, porque muitas vezes. Amém? Eu quero que você entenda o seguinte: se eu e você temos essa natureza não é caída, a não ser quando você pega a sua ira e começa a bater no teu filho porque está com raiva. Aí sim você está dando abertura para o diabo. Efésios 4 diz isso, né? Não deis lugar. Se bater no filho com ira, com revolta, por desgosto, aí você está abrindo brecha para o diabo operar através da sua vida. Mas a punição, querido, pelas coisas erradas tem que ser feita. Tem que ser feita. Então Deus, Ele é um Deus que ama os seus filhos. A sua criação Ele ama, mas Ele se vê obrigado a punir. Por quê? Porque o pecado trouxe a morte do bem mais precioso que existia no céu, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se Jesus, Ele foi punido por causa de meu erro, por causa dos seus erros, você imagina só as pessoas que querem continuar vivendo uma vida de pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Todas as suas entranhas condenam o pecado. É por isso que Jesus teve que morrer de uma forma triste. Porque a
2020 anos atrás, exatamente na nossa época, 2020 anos atrás. Por quê? Porque o pecado trouxe a morte de Jesus. Ele aceitou pagar o preço. E agora, querido, nós estamos diante de uma escolha: eu aceito a salvação ou rejeito a salvação. Eu quero te dizer algo para poder encerrar. Se Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho, antes Ele entregou para ser castigado pelos próprios homens que pecaram, se toda injustiça foi caída sobre o Cristo vivo, Jesus Cristo, imagina só, querido, naquele dia, você sabe por que precisa haver a grande tribulação? Porque Israel não reconheceu o Salvador Jesus. Então agora, diante desse cenário, nós que recebemos Jesus, no piscar de olhos, vamos ser resgatados dessa terra e vamos morar com Ele. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, quantos aguardam a última trombeta soar? Quantos crentes empolgados estão aqui comigo, queridos? Oh, Jesus, ou eu estou pregando sozinho? Eu acredito que não. Quantos acreditam que vão ouvir a trombeta soar? Se prepare, igreja. Se prepare, igreja. Limpa as suas vestes. Peça perdão a Jesus essa noite. Peça perdão a Jesus essa noite. Peça perdão. Levante as tuas mãos e peça perdão a Jesus. Peça perdão. Deixa Ele te purificar. Permita que as suas vestes sejam limpas. Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Oh! Se você deseja nessa noite se realinhar com o reino de Deus, pastor, eu me sinto que eu preciso me realinhar com Deus. Eu sinto que a minha aliança sujou, as minhas vestes têm pecado. Eu quero ser puro. Eu acredito que o meu Senhor virá. Eu acredito que a qualquer momento o cenário vai virar. O anticristo vai se levantar e Jesus vai resgatar a tua igreja. Você que quer ser limpo, você deseja receber uma nova aliança, uma oportunidade nova, diferente de outras que você já viveu. Se você quer ser amado, cuidado, limpo de toda condenação, sai do teu lugar, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Enquanto o ministério de louvor vai estar adorando a Jesus, você vem à frente se purificar diante de Deus. Oh, Santo, Santo, digno. Oh, Shekandarabashanara. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Fica com vergonha não, querido. Fica com vergonha não, querido. Essa é a noite da tua libertação. Essa é a noite do maior milagre. O milagre da salvação. Ei!
Um óleo está caindo sobre o teu coração, está tirando um vazio, uma espécie de solidão que você estava sentindo, tipo uma angústia. Sinta agora. Sinta agora o poder de Deus, filho. Tem umas 3 semanas que você está sentindo uma angústia de alma terrível, que dói o coração, um vazio inexplicável. Tem dia que você acorda e não quer fazer nada, uma tristeza, é como se você se sentisse obrigado a tudo. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu quero que vocês que estão aqui dêem as mãos. Pegue na mão e uma ore pela outra agora. Uma ore pela outra. Vai haver uma unção agora que vai fluir, que vai cortar de uma a outra agora. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma unção que vai tocar na tua mão, que vai passar ali, ó, até chegar lá no final. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês só se conectem em Deus. Oh, Espírito Santo. Receba, 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 receba.
vamos para casa. Volte para o teu lugar. Glória a Jesus. Já. Meu Deus, como o trompete faz diferença no altar, Jesus. Que maravilha, que prazer. Nós já vamos para casa, por isso nem precisa botar cadeira, nada não. Tá bom, recolher? Tá, pode encerrar.